Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. A cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Lembra dessa? Que saudade, né? Vamos refletir um pouquinho sobre tudo isso? Seja bem-vindo a mais um Pense Nisso. O pensador Sêneca viveu em Roma no século IV, mais ou menos, antes de Cristo. Esse período. Foi um grande pensador, foi advogado, foi um homem de importância dentro da sua sociedade naquela época. E ele deixou coisas interessantes, pensamentos interessantes. Ele é considerado um dos filósofos estoicos, né? Aqueles que falam muito sobre a realidade da vida e como você vencer, superar as dificuldades que a vida apresenta. E ele tem um dos trechos, uma das suas reflexões interessantes, que eu gostaria de estar iniciando a nossa fala aqui, dividindo com você, ele falando sobre a felicidade. Ele diz assim: todos os homens querem viver felizes. Claro, eu quero, você também quer. Mas para descobrir o que torna a vida feliz, vai se tentando, mas não é fácil alcançar a felicidade. Uma vez que quanto mais a procuramos, mais dela nos afastamos. Achei isso muito interessante para a gente pensar, porque muitas vezes procuramos de forma errada, equivocada. Podemos nos enganar no caminho e tomar a direção errada. Quanto maior a pressa, maior a distância da felicidade. Deu para pensar, né? Deu para entender o que ele está colocando. Então ele coloca que nós devemos, primeiramente, determinar o que nós desejamos, as nossas metas, e em seguida, por onde nós devemos avançar para alcançá-las. E dessa forma nós veremos que ao longo do percurso, se esse percurso for adequado, quanto mais nós nos adiantamos a cada dia e o quanto nos aproximamos do nosso objetivo, ou o contrário, quanto mais nós nos afastamos, porque nós determinamos a meta. No entanto, e eu vejo esse pensamento muito identificado com o momento atual, o momento da nossa realidade hoje, de século XXI, se nós ficarmos perambulando de um lado para o outro, sem seguir um caminho certo, determinado, mas ficarmos seguindo rumores, vozes discordantes, que podem nos levar a vários lugares, a nossa vida, que é curta, vai se consumindo em erros, em equívocos. Ainda que você trabalhe dia e noite para melhorar a sua vida, para melhorar o seu espírito, para atingir a felicidade. Veja que interessante. Muito cuidado para você não ficar se desviando, porque há uma abundância de possibilidades hoje que podem te desviar da rota. Vocês se recordam, e você que está aqui comigo deve estar se lembrando, há um tempo atrás, uma música fez muito sucesso e o título da música era muito curioso, que o título era Epitáfio. O que é epitáfio? São aquelas gravações, aquelas frases, aqueles pensamentos que se colocam lá no cemitério, nas lápides, né? Meio tétrico esse assunto, né? Mas ele falava de epitáfio. E a canção dizia assim, essa
música, a pessoa escrevendo. Eu devia ter amado mais, ter chorado mais, eu devia ter visto o sol nascer. Em outras palavras, eu deveria ter visto as flores, devia ter ouvido o canto dos pássaros, sentido o ar. Né? Eu devia ter me arriscado mais. Pensamentos bem para nós nesse momento. E no meu caso, na altura da minha vida, e talvez da sua também, olhando para trás, falando, puxa, se eu tivesse me arriscado um pouco mais naquela época, como poderia ter sido diferente? Né? Eu deveria ter até errado mais, mas ter feito o que eu havia me proposto fazer. Eu queria ter aceitado as pessoas como elas são, que é o que normalmente não acontece. Para cada um você dá uma definição, uma sentença. Esse fala demais, aquele é snob demais, aquele é preguiçoso demais, enfim. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Ou seja, cada pessoa tem a sua realidade. Né? Enfim, a canção inteira é muito interessante e muito apropriada. E volta e meia surgem, enfim, canções nesse sentido, poemas nesse sentido, pensamentos que nos fazem acordar um pouquinho e falar, puxa vida, que rumo a minha vida está levando. Só que a gente entra numa dinâmica e daqui a pouco esquecemos novamente, estamos correndo outra vez. E nos esquecemos das coisas essenciais. E a pergunta que nós nos fazemos é como definir as coisas que realmente merecem importância, que dão para nós a possibilidade de seguir à frente, mas numa perspectiva realizante. E não nesse sentido que o Sêneca havia nos alertado de ter chegado a um momento de desperdiçar essa nossa vida que já é curta demais, na definição que ele coloca ali, que a vida é curta. Tá? O nosso tempo de existência como caminhantes nessa vida é um tempo breve, se você for analisar a dimensão de tempo aí, né? E eu me lembro, eu estava pensando, refletindo sobre como que nós poderíamos enriquecer um pouco essa nossa reflexão nesse dia. E eu me lembrei de um famoso texto do livro do Eclesiastes, que aborda um pouco essas questões essenciais, onde o autor sagrado nos diz que há um tempo para cada coisa. Segredo. Para cada coisa é preciso que se dê o tempo necessário. Há um momento para cada coisa debaixo do céu. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Mas muitas vezes nós somos tão apressados que desistimos de muitos projetos porque começamos e nós queremos ver o resultado imediato e a coisa não é assim. Muitas semeaduras demoram tempo para a sua colheita. Tempo. Há um tempo de chorar, mas também há um tempo de rir. Há um tempo de lamentar, mas também há um tempo de dançar, de celebrar, de festejar. E assim por diante. Um texto maravilhoso para quem quiser reler, ou meditar sobre ele, é o capítulo 3 do livro do Eclesiastes, tá? Que você tem na palavra de Deus aí. Então vejam bem, este é um princípio de sabedoria. Saber definir as coisas que são essenciais e dar a elas o seu devido valor no tempo certo.
E esse tempo se chama hoje. Então nós temos pensado muito sobre isso, para que nós não lamentemos, depois de termos vivido boa parte de nossa vida, olhar para trás e ficar lamentando o que não fez, ficar lamentando as escolhas erradas que fez, as opções que não fez, as decisões que deveria tomar e protelou, né? O medo que nos paralisou, enfim, o receio de pagar o preço por aquelas decisões que seriam essenciais para a sua felicidade. Enfim, são uma série de situações que nós poderíamos dimensioná-las de uma forma diferente se soubéssemos olhar com os olhos da sabedoria e dimensioná-la realmente na sua essencialidade. Muito obrigado a você por essa reflexão, pense nisso. E eu queria dizer para você o seguinte, aqui embaixo no YouTube tem ali escrito inscrever. Nos ajude, clica ali, que você já estará acompanhando, estará automaticamente já inscrito aqui no nosso canal. Só clicar ali. Por que isso? Para que todas as vezes que nós tivermos aqui conteúdo novo, você vai ser avisado de forma prioritária. Temos também um sininho. Quando você se inscreve, já vai aparecer um sininho. Você marca lá o sininho, clica no sininho, que ele vai te avisar quando houver conteúdo novo aqui. E também, se você gostou do conteúdo, se você achou que ele foi interessante, tem um sinalzinho de positivo, também eu peço a você aqui, clique nele, significa que você está valorizando o canal e esse canal vai se tornando realmente interessante para a comunidade poder se aproveitar dele. Tudo isso você ajuda divulgando este canal, tá bom? E compartilhe com as pessoas que você considera, que você acha que poderia realmente levar para elas uma mensagem que seja edificante, ok? Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.